Graça e paz. Graça e paz. Aleluia, Jesus, aleluia. Ai, ai, ai. Acabei o telefone. Graça e paz, sejam bem-vindos, bem-vindas. Vão entrando, se acomodando. Graça e paz. Aleluia. Aleluia, aleluia. A paz do Senhor, Cis, seja bem-vinda. Como é que estás hoje? Tá tudo bem? Preparada para mais um dia de leitura, mais um dia de receber bênçãos e revelações do céu? Aleluia, Jesus, aleluia. Aleluia, Santo. Aleluia, Jesus. Ontem nós lemos o capítulo 11 de 1 Coríntios. Ok, amém, amém. Nós aqui estamos bem, graças a Deus, estamos bem. Estava a dizer que ontem lemos, é verdade, o maná sempre, né? Amém. Maná quentinho, né? Amém, glória a Deus. E hoje, Deus tem mais. Amém? Tá esfomeada, né? Amém. Tem que ser assim, temos que ter fome da palavra. Fome da presença do Senhor, fome da palavra. Quando a gente está com fome, aí Deus derrama muito mais. Amém? Então assim mesmo temos que estar com muita fome, muita sede de aprender. Amém? Aleluia, Jesus. Ontem nós lemos o capítulo 11. Hoje vamos ler o capítulo 12. Ontem falamos da Santa Ceia, né? A ceia do Senhor. Deus deu muitas chaves, deu muitas revelações. Amém? Glória, glória, glória seja dada ao Senhor. Amém? Aleluia. Hoje vamos ler o capítulo 12. Capítulo 12 vamos falar dos dons. Alguns dos dons, né? Porque já tivemos a falar dos dons algumas lives atrás. Falamos dos dons de serviço. Hoje vamos falar sobre os dons, outros dons espirituais. Amém? Aleluia, Jesus. Vamos dar um tempinho, né, para que mais pessoas entrem. Enquanto isso, se você não está ainda com a tua Bíblia, já vai, corre, pega a Bíblia, amém? Já abre em 1 Coríntios, capítulo 12. Aleluia. Quem puder, por favor, escrever, já assim já fica marcado aqui. Conforme as pessoas vão entrando, já vão saber onde é que a gente está a ler, que livro é que estamos a ler, amém? Aleluia. Hoje vamos ler 1 Coríntios, capítulo 12. Aleluia, aleluia. 1 Coríntios, capítulo 12. Amém. Deus te abençoe, Cis. Deus te abençoe, Flávia. Amém. Já tá fixado o comentário. Vamos esperar só mais um minutinho, amém? Porque às vezes as pessoas não conseguem receber notificação, ainda há esse problema, né? Das pessoas serem notificadas, não sei porquê. Mas com fé em Deus isso vai melhorar, isso vai terminar, amém? As pessoas serão abençoadas logo no início. Depois eu não sei se conseguem assistir, né? Depois está gravada. Mas é sempre bom. Eu acho que quando a pessoa está no ao vivo é diferente. Ver a live depois de estar gravada também é bênção, mas eu não sei, acho que ao vivo tem algo, eu não sei explicar. Não sei se vocês conseguem notar a diferença, mas eu noto. Quando eu vejo, né, outras pessoas que fazem live e eu vejo durante e às vezes vejo quando está gravada. Então, eu noto que quando no ao vivo é diferente. Amém? Se tiver já a tua Bíblia e puder abrir no capítulo 12 de 1 Coríntios, amém?
tudo bem. Se não tiver, tudo bem também. Amém? Como nós já sabemos, né? Mas não custa voltar a falar. A fé vem do ouvir a palavra do Senhor. Então, independentemente de você ter a tua Bíblia aí, basta ouvir e vai ser alimentado da mesma maneira. Amém? Ter a Bíblia é bom porque você acompanha, você pode assinalar, né? Pode escrever, pode sublinhar, pode marcar. Mas se não tiver também, eu tenho sempre um caderno. Sempre que eu estou a fazer a leitura, sempre que eu estou a fazer o meu devocional, eu tenho um caderno, eu aponto. Amém? Então também é uma forma de nós estarmos... Porque eu também tenho isso, né? Eu aprendo muito com visual e aprendo muito quando eu escrevo. Então ajuda a fixar. Então, se você for assim como eu, né? É sempre bom ter uma caneta e um caderno ou escrever. Eu escrevo mesmo na Bíblia. A minha Bíblia está toda... É nova, mas já está toda escrita. E é mesmo para isso, né? Que é para fixar na memória. Amém? Aleluia, Jesus. Então, hoje vamos falar sobre os dons espirituais. Amém? Outros dons, outros dos tantos dons. Porque o nosso Deus é assim. Ele é maravilhoso. Ele, quando é para dar, Ele dá muito. Amém? Nós é que temos que estar preparados para receber. Receber tudo o que o Senhor tem para dar. Porque tudo o que o Senhor dá é bom. Muito bom. Amém? Então, hoje vamos falar de alguns dos dons que não falamos da outra vez, para acrescentar aqui no nosso conhecimento. Amém? Acho que está dentro do tempo. Amém, amém. Então, vamos começar já a leitura. Aleluia, Jesus. Como vocês sabem, né? A versão que eu leio, eu gosto a ler, eu leio sempre, quase sempre a mesma, né? A mesma Bíblia. A versão é NVI. Então, se for um pouco diferente da tua versão, né? Da versão da tua Bíblia, não faz mal. O problema é só algumas palavras, né? Que foram... Na minha Bíblia, as palavras estão mais fáceis, amém? São palavras que nós usamos no dia a dia, né? No nosso dia a dia. Então, tem uma linguagem mais fácil de ser compreendida, mas tem o mesmo significado da tua Bíblia, amém? Caso a tua versão seja diferente. Se você ver, por exemplo, às vezes estamos a ler e está tudo igual, mas você nota que, a Mara falou uma outra palavra, né, diferente da que está aqui. Você pode escrever por cima, eu faço isso. Eu leio as duas Bíblias, normalmente quando estou a fazer o estudo, e vejo a diferença de palavras, e eu escrevo sempre por cima o significado, ao menos eu já sei quando eu for ler outra Bíblia, ou é sempre bom, né? Nós sabemos o que as outras Bíblias estão, como é que se diz? O significado das palavras, né? Ou que outras palavras podem ser usadas dentro deste versículo, dentro desse contexto, amém? Então, vamos começar então. A minha diz assim: os dons espirituais. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Amém? Vou parar aqui no versículo 2, que é para nós falarmos um pouco sobre o que é que Paulo está a abordar aqui. Ontem nós lemos no capítulo 11 que Paulo estava a falar sobre a ceia do Senhor, né? E depois ele disse que quanto ao mais ele iria falar quando tivesse presente, né? Quando fosse ao encontro dos irmãos em Corinto. Amém? Lembrando que Paulo escreve a carta para os irmãos de Corinto, ele estava em Éfeso, né? E manda a carta com Timóteo para Corinto, para Corinto. Então ele diz que depois, quando fosse lá até com eles, iria dar mais informação. Então aqui no capítulo 12, ele fala assim: irmãos, quanto aos dons, ou seja, ele está a sair de um tema, amém, a entrar em outro tema. Então, por isso é esta forma de linguagem, né? Essa forma dele falar, é tipo assim: e sobre os dons, não quero que vocês sejam ignorantes. Ou seja, vocês estão já com alguma base, já estão com algum conhecimento, então vocês precisam de saber também sobre os dons. Não podem ficar na ignorância, amém? Depois ele diz: vocês sabem
que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Paulo está a falar com um povo de um país diferente do dele, com uma cultura diferente da dele, mas entretanto essas pessoas foram convertidas, né? Tinham se convertido ao cristianismo, né? Tinham se convertido a Jesus, ouviram as boas novas de Jesus, né? E eles aceitaram Jesus. Eles disseram que a partir de agora eu vou seguir Jesus, eu vou seguir a palavra do Senhor, eu vou seguir os mandamentos, amém? O conhecimento. Então, eles antes de virem para Jesus, não eram crentes, né? Então aqui Paulo refere que eles eram pagãos, ou seja, eles faziam as coisas lá da cultura deles, e havia idolatria, havia festividades, né? Coisas da carne, vamos assim dizer. Então Paulo está a dizer que quando eram pagãos, ou seja, quando vocês não eram convertidos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos. Então isso nós conseguimos ver o contexto cultural, amém? Por quê? Porque nós vemos, por exemplo, nos dias de hoje, se você é cristão e você tiver, por exemplo, um parente, né? Há pessoas às vezes dentro de casa que não são cristãs, como é que é a influência, amém? Como é que você é levado, ou vamos dizer, quando a pessoa estava começando a fé, ou não sei qual é a tua realidade, se você já está caminhando há algum tempo, se já está firme, mas Paulo aqui refere-se que as pessoas eram fortemente levadas, né? Dá para entender que existia alguma influência, né, das pessoas do seu convívio, amém? Para fazerem coisas que eles faziam antes da conversão. Então, o que é que Paulo se refere aqui? A idolatria. E Paulo diz: vocês eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. O que são ídolos mudos? São imagens de escultura. Imagens de escultura são imagens normalmente de pessoas, amém? Pessoas que já existiram, já passaram na Terra, ou pode ser imagens de animais, que também havia idolatria, ou há até hoje, né? Existe a idolatria, é uma coisa que ainda existe nos dias de hoje, infelizmente. Então também se fazia ou se faz imagens de animais, ou seja, faz, né? Se for imagem de pessoa, por exemplo, tem olhos, tem nariz, tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos e não ouve. Então, Paulo aqui está se a referir, né? A dizer que vocês eram levados para ídolos mudos. Ou seja, têm boca, mas não falam. Amém? Por isso, no versículo 3. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Amém? Ou seja, quem tem o Espírito de Deus, quem tem o Espírito Santo, não vai amaldiçoar Jesus. Não vai falar que Jesus é maldito, que Jesus é amaldiçoado. Não vai. Amém? Assim que a pessoa ouve alguém falar sobre isso, já vai entender que isso é um espírito maligno. Não pode ser Deus a falar isso, não pode ser o Espírito Santo a falar isso. Amém? E logo Paulo diz também, e ninguém pode dizer Jesus é Senhor. Ou seja, quem não é de Deus, quem está sob efeito, né, que está, como é que se diz? Sob efeito de demônios, não vai dizer que Jesus é Senhor. Amém? Então Paulo dá esses dois exemplos. A não ser pelo Espírito, ou seja, só o Espírito Santo é que vai dizer, né? Só quem está com o Espírito Santo, só quem crê em Deus é que vai dizer que Jesus é Senhor, vai reconhecer. No 4 diz: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, independentemente da quantidade de dons que existe, o Espírito é o mesmo. Quem dá o dom é o mesmo Espírito, o Espírito Santo do Senhor. Amém? No 5 diz: há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Também já falamos sobre os ministérios, na outra vez falamos sobre os dons. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em nós. Quem efetua tudo em todos, melhor dizer. Mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Paulo, antes de citar os dons que existem, ele já está a dizer: existem vários dons,
mas o Espírito é o mesmo. E existem várias formas de atuação, mas é o Espírito de Deus que dá, né? É o Espírito Santo que dá, é Deus que dá, ou seja, Deus é que efetua, amém? E depois diz, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Amém? Eu estou a citar os dons, mas eu depois, né, vamos continuar a leitura, depois eu vou entrar e explicar cada um, que é para nós termos entendimento, amém? Quem não sabe vai ficar a saber hoje, amém? Quem já sabe vai acrescentar ou vai aumentar no seu conhecimento, amém? Mas é importante salientar aqui que no versículo 11, Deus diz, Paulo escreve, né? Todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e elas distribui individualmente a cada um como quer. O que Paulo está a dizer aqui? Que quem dá é o Espírito Santo. É o único que dá. Amém? É o único que atribui o Espírito. Ele dá a quem quer e como quer. Amém? Ele dá individualmente, né? Aqui diz, e ele as distribui individualmente a cada um. Então, a mandar mensagem, meu telefone não está fixo aqui. Aleluia, Jesus. Então, o Espírito Santo dá os dons a quem quer, como quer, quando quer, amém? E dá dois, ele é que sabe, o Espírito Santo dá de graça e ele é que gere como é que vai dar, qual vai dar, amém? Depois no 12 diz assim, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Amém? Independentemente de onde é, como vem, de onde vai. Amém? Existe um único batismo, amém? Que é dado por Deus. Amém? Então, Paulo também explica sobre os membros. Ou seja, Cristo é a cabeça. Amém? Cristo é a cabeça e nós somos os membros, ou seja, nenhum corpo anda sozinho, tipo, a mão não anda sozinha, a mão precisa do corpo, amém? O braço, a perna precisa do corpo todo, ou seja, Paulo está a dizer que do mesmo jeito que no corpo existe a cabeça e os outros membros, então nós também somos amém? Um membro em Cristo Jesus, que é a cabeça, amém? O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou ouvido, não pertence ao corpo. Porque não sou olho. Espera, acho que eu estou a ler errado. Deixa eu ler de novo. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo. Ou seja, é como se o pé, né? Paulo está a dizer, se o pé vai dizer, eu não sou mão, então não pertence ao corpo. Amém? O olho vai dizer, eu não sou ouvido, então não pertence ao corpo. É esse exemplo que Paulo está a dar. Nem por isso deixa de fazer parte do corpo, porque independentemente do que a mão achar o que ela é, a minha mão decidiu que agora é pé.
independentemente do que ela achar que é, ela é mão e faz parte do corpo. É isso que Paulo está a tentar transmitir, amém? No 17 diz, se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De facto, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Essa parte aqui de Paulo é importante a gente falar, porque nós às vezes fazemos tantas perguntas. Por que Deus me fez assim? Por que eu sou assim? Por que eu sou baixa? Por que eu sou alta? Por que eu sou... Né? Cada um como é que eu posso dizer? É uma criação, é uma obra de arte individual. Nós temos que nos ver, porque é assim que a palavra de Deus descreve, que nós somos uma obra de arte. Amém? Nós fomos criados por alguém. E foi Deus que nos criou, amém? Um ser onipotente, amém? Então, Deus nos fez assim. Nós não podemos estar nos perguntando, por que Deus me fez assim? Por que Deus me fez? Porque Deus é que criou, e quem cria como quer, amém? É a mesma coisa que nós. Não sei se tem algum artista, deve ter, tem a Flávia, deve ter mais pessoas, né, que trabalham com arte, né? Então, uma pessoa quando vai fazer uma criação, vai fazer um quadro, se você decidir, amanhã eu vou fazer uma pintura, vai na loja, compra um Canva, compra os pincéis, vai pintar. E eu chegar na tua obra de arte e dizer, não gostei. Por que não pintaste aqui amarelo em vez de azul? Você vai me dizer, porque eu quis pintar amarelo. Eu quis pintar assim. É a tua obra, então você vai defender a tua obra, amém? Do mesmo jeito Deus para nós, Deus decidiu assim, e ponto final, não tenho que discutir. Mas eu não gosto do meu cabelo assim, por que o meu cabelo não é liso? Por que não sei o quê? Por que o meu olho não é assim? Por que o meu nariz não é assim? Quer dizer, nós queremos opinar tanto na obra do outro, vamos assim dizer, que paramos e que nos esquecemos de reconhecer que nós não temos opinião. Nós podemos opinar na nossa própria obra. Vamos fazer um boneco, uma escultura, e nós vamos achar a coisa mais linda do mundo. E se alguém vier dizer, não gostei muito, acho que está um bocado... Ninguém quer ser criticado pela sua criação, amém? Então aqui Paulo diz assim, de fato Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Agora você vai dizer, por que o pé é que não está aqui e a mão não está na cabeça? Quer dizer, né? Tem pessoas assim que fazem perguntas que tipo, ok, tipo, tá bom, inventam então um ser humano, tipo assim, né? Então isso que Paulo está a dizer, está a nos trazer a consciência, a nos trazer a memória, a nos trazer na cabeça dura, que foi Deus, Ele fez cada membro exatamente onde está, que devia ser assim, amém? Então temos que reconhecer esse poderio de Deus, essa magnitude de Deus, e é isso, amém? No 19 diz assim, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos ser menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela ainda faltam. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Paulo está a falar em membro, corpo, membro. O que Paulo está a falar? Paulo está a falar da igreja. Amém? Paulo está a usar membro,
corpo, cabeça, braço, mão, pé. Está a falar do corpo, do ser humano, amém? Que é para nos mostrar que todos os órgãos são importantes, todos os membros são importantes, cada um na sua função. Uns são mais, como é que eu posso dizer, mais importantes que os outros, mas o mínimo membro com a mínima importância ainda assim é importante. Amém? Eu já ouvi pessoas a falarem: por que nós temos o dedo mindinho no pé? O dedo mindinho, né, o mínimo, não sei como é que se chama, só serve para pancar nos móveis. Você está a andar, você panca, pá. Você fala: mas esse dedo existe por quê, meu Deus, Senhor? Mas esse dedo mesmo ia fazer falta no corpo, né? Ia me fazer falta no pé. Esse é um dedo que só panca. Você bate na cadeira, bate na mesa, bate em todo lado. Então parece que ele não tem importância nenhuma. Mas segundo os médicos, é o dedo que nos dá estabilidade. Se não existisse, nós não íamos conseguir ficar de pé. Então, embora ele pareça pequenininho, insignificante, e só panca onde não deve, atrai mobília, né? Parece que tem um imã. Então, afinal, tem uma grande importância. Já viste que você não conseguir ficar de pé porque não tem o dedo que você acha que não é importante, ou não tem equilíbrio, acho que ou não dá para ficar de pé, não tem qualquer coisa assim. Então isso para mostrar o quê? Que independente daquilo que nós achamos daquele membro que não tem importância ou que tem muita importância, ele é importante. Na sua insignificância, ele é importante. Amém? Então é isso que Paulo está aqui a dizer. Mas para nos fazer lembrar, para nos fazer entender que aqui Paulo está a falar de Cristo, da igreja de Cristo. Vejam só como é que Paulo mudou completamente a linguagem, ou seja, o tema até, na verdade. Quando nós começamos a ler sobre os dons. Que Deus é que dá quem quer, que dá como quer. E depois Paulo pula para começar a falar de cabeça, braço, mão, olho. Porque um vai falar que é ouvido, o outro... Como é que ele muda? Então, vou continuar a ler e eu quero que você comece a exercitar aí a sua cabeça, o seu cérebro, que é para entender por que essa mudança de conversa, amém? Então no 28 diz assim: assim na igreja Deus estabeleceu, agora já sabemos o motivo, amém? Assim na igreja Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? Paulo está perguntando. São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Ou seja, Paulo aconselha: entretanto, existem vários dons. Não é o que é apóstolo, né? Não profetiza ou pode não profetizar. O que profetiza pode não curar. O que cura pode não ensinar, né? Porque aqui falamos em mestre. O que realiza milagres não é apóstolo. Ou seja, mas independentemente do que for, né? De que dom a pessoa tiver, Paulo diz: busquem com dedicação os melhores dons. Amém? Agora eu queria entrar no tema dos dons. Eu queria que nós entendêssemos o porquê dos dons, o que são os dons. Amém? Aleluia, Jesus. Aqui a palavra de Deus diz, né, que os dons são usados para a igreja. Por isso é que Paulo ficou ali a falar de membro, de cabeça. Então, estamos a falar de igreja. Quem são a igreja? O que é a igreja? É o templo? Não, já aprendemos que não. Amém? Nós somos a igreja. Nós somos os membros que constituem a igreja. Então, vamos falar que eu sou a mão, você é a outra mão, o outro é o braço, o outro é a perna, o outro... assim sucessivamente. Então, precisamos de entender que nós todos como igreja, nós temos o conjunto, né? Nós formamos um corpo. Neste corpo, a cabeça é Jesus.
Amém? Então, o que nós precisamos de entender é que, como somos membros diferentes, temos órgãos diferentes, membros diferentes, com diferentes funções, diferentes dons, um complementa o outro. Não podemos dizer que o profeta é mais importante que o que ministra a cura, né? O que tem dom de curar. O que tem dom de curar não pode dizer que o que ensina é menos importante que ele. Amém? É isso que Paulo quer nos trazer, é isso que Paulo quer trazer à nossa consciência. Amém? Para nós entendermos que todos precisamos uns dos outros. Todos precisamos de estar unidos e entender que o cabeça é Jesus. O foco, o alvo é Jesus. Quem morreu por mim e por ti foi Jesus. Quem foi crucificado foi Jesus. Amém? Então não podemos atribuir graus de importância maior que a quem deve realmente essa honra. Amém? Nós devemos respeitar todos de igual maneira, igual modo. Claro que nós vamos entender que, por exemplo, falamos de uma igreja, né, uma denominação. Existe o líder que vai responder pelos membros, pelos departamentos. Então, claro que, né, temos que ter um respeito, né? É tipo na empresa, vamos assim falar. Você tem um respeito diferente no teu patrão do que tem, por exemplo, com o teu colega de secretária ou coisa assim, ou teu colega lá de onde a pessoa trabalha, né? Então, existe aquela intimidade de colegas que normalmente não temos com o nosso chefe, com o nosso patrão. Então, é mais ou menos por aí, em termos de hierarquia, amém? Agora, em termos de olhar com importância, olhar e dar honras, né? De tipo, não, este aqui. Então, nós devemos olhar como um todo, como nós precisamos todos uns dos outros, amém? Então, precisamos de entender isso e precisamos de começar a praticar, né? Exercitar essa forma de ver as coisas, amém? Entender que Cristo é o cabeça, Cristo amém? Dá aqui uma travada, mas penso que já voltamos, amém? Então é isso, temos que pôr sempre Jesus, amém? Entender, Jesus sacrificou por mim, Jesus veio, morreu por mim, ressuscitou para que eu pudesse ter salvação. Então Jesus é o cabeça, Jesus é o foco. E depois outra coisa também, né, que é importante a gente entender, é que como nós somos membros diferentes, somos órgãos diferentes, temos dons diferentes, nós precisamos de respeitar e entender que nós não podemos olhar para o outro como se o outro fosse perfeito, né? Porque nós achamos sempre que nós, né? Às vezes nós somos na nossa perfeição, que nós achamos que ninguém é perfeito, né? Olhamos para o outro e queremos sempre que o próximo, a outra mão, seja tão perfeita quanto nós somos, mas na realidade é tão defeituosa como nós somos, amém? Então, o outro membro vai ter coisas, vai ter características, vai ter comportamentos que às vezes vão criar algum atrito, né? Então, o que nós precisamos de entender é que ninguém é perfeito, apesar que somos todos do mesmo corpo, né? Somos todos fazemos parte do corpo de Cristo, fazemos parte de membros da igreja, vamos assim dizer, né? De uma instituição. Nós somos diferentes, então vamos errar, vamos falhar, amém? Então, como nós temos essa consciência que um dia podemos falhar, então também temos que esperar que alguém um dia falhe conosco. Então, às vezes não é porque o outro falhou, o outro errou conosco, não, agora já não quero mais vir aqui para essa igreja, não, agora não quero mais saber de Jesus, porque estou muito desmoralizada, porque aconteceu isso e aquilo, amém? Nós temos que entender, Jesus morreu por nós, amém? Então, nós crendo nisso, nós temos que reconhecer isso, temos que entender que os outros estão também a ser moldados assim como nós, amém? Assim como nós temos os defeitos, aleluia. Eu acho que era importante falar sobre isso também. Então, aqui no versículo 7 diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Aqui, quando Paulo fala manifestação do Espírito, é o quê? Os dons que Deus dá, né? Esses dons de palavra de sabedoria, de conhecimento, fé, são dons que o próprio Espírito Santo dá, assim como nós já tínhamos falado, amém? E são manifestações, ou seja, é como se fossem provas, né?
de que nós temos o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que revela, é o Espírito Santo que faz, que age através de nós. Nós temos que entender que nós somos apenas um portador, vamos assim dizer, do Espírito Santo para a manifestação de certas coisas, dos dons, amém? Então, a honra é sempre dada ao Espírito Santo, amém? E temos que entender que é o Espírito Santo que nos dá como quer, e bem quer e quando quer, amém? Mas também Paulo diz que aqui no último versículo ele disse, entretanto busquem com dedicação os melhores dons, ou seja, é preciso buscar. Eu quero ter o dom da cura, então tem que começar a orar por cura, amém? Orar por pessoas que estão enfermas, pessoas que estão doentes, e começar a orar. Mas eu já oro, mas ninguém fica melhor. Continua a orar, continua a pedir a Deus que é para gerar esse dom, né? Aperfeiçoar esse dom, e um dia alguém vai ficar curado em nome de Jesus, amém? Nós não podemos desistir, temos que continuar a buscar, segundo Paulo nos orientou, amém? Então, depois diz assim, visando o bem comum, ou seja, nós vamos usar esses dons dentro, né, da nossa comunidade, dentro da nossa igreja, dentro do nosso corpo, que é a igreja, para bem comum. Ou seja, se eu curo o meu irmão, né, quando eu vou orar por cura, eu estou a ajudar, ou seja, é um bem comum. Eu estou feliz porque alguém foi curado, esse alguém vai ficar feliz porque, né, o Espírito Santo através de mim me usou, né, para o irmão ser curado. Então é bem comum, ou seja, todo mundo fica feliz, amém? Depois diz no 8, pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, amém? O que é palavra de sabedoria? Normalmente a palavra de sabedoria é manifestada, vamos assim dizer, naquelas pessoas que têm o dom de interpretar sonhos, amém? Tem aquelas pessoas que você vai contar, eu tive um sonhei assim, tipo, aqueles sonhos bem confusos, até o sonho até pode, muitas das vezes até claro, mas você pensa, por que eu tive esse sonho? Então a pessoa fica ali aflita, a tentar entender o que sonhou, e você vai contar em alguém que tem esse dom de sabedoria, e essa pessoa consegue interpretar o sonho, amém? E consegue dizer, olha, isto significa isto, esta parte do sonho é isto, então consegue, e você que ouve, você tem uma paz, tipo assim, faz sentido, ia falar já aqui em inglês, faz sentido isso, né, tipo assim, ok, então sentes essa, vamos dizer assim, essa confirmação do Espírito Santo, teu espírito acalma com aquela interpretação. Também depende, às vezes é uma interpretação de tipo algo desastroso, né? Um desastre que vai acontecer. Então, mas o que eu quero dizer com acalmar o espírito é como se fosse dar aquela paz, né? Quando você entende que faz sentido, embora não seja algo que você gostaria de ter recebido, de ter tido, né? Ou todo mundo que sonha boas coisas, né? Então, mas a explicação que a pessoa deu, né, vem trazer um conforto, uma paz, uma tipo, ok, então, olha, tem que orar nisso, né, a pessoa pode dar orientações também. Por exemplo, nós temos o exemplo de José, né, José estava na prisão e o faraó teve um sonho e ele interpretou o sonho de faraó, né, e depois, para além dele interpretar, ele ainda deu a solução para o problema, né? O faraó teve um sonho onde iria haver uma escassez, fome, ia haver primeiro abundância, depois iria haver escassez. Então o José, né, para além de interpretar o sonho, ele também ajudou na solução para aquele problema que iria surgir, amém? Então a palavra de sabedoria tem essas duas particularidades, uma pessoa que possa interpretar sonhos e também uma pessoa que dá solução, amém? Às vezes pode não ser sonho, mas você chegar com um problema, olha, eu estou a passar por isso assim. E essa pessoa que tem o dom da palavra de sabedoria também chegar, amém, te dizer, olha, para este problema, se você fizer assim, tratar desta maneira, assim, também é uma manifestação de dom de sabedoria, amém? Onde é que estamos? Depois a palavra diz assim, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento. Lembrando sempre, temos que ter sempre atenção que
quem dá é o Espírito Santo. E Paulo, em cada intervalo de dom que ele vai dando, ele vai sempre tendo o mesmo Espírito, o mesmo Espírito. Ou seja, para nós percebermos, para nós fixarmos na nossa cabeça e no nosso entendimento que quem dá realmente é o Espírito Santo. Amém? Então, o próximo dom que Paulo se refere é a palavra de conhecimento. Amém? A palavra de conhecimento já tem a ver com uma revelação de algo que já passou. Amém? É algo que, por exemplo, alguém chega e vem te falar sobre alguma coisa que você já fez, né? Alguma coisa que aconteceu contigo ou que você apresenta. Normalmente, por exemplo, não está a falar direto para ti ou você é a pessoa que vai dar a palavra de conhecimento. Então, é a pessoa que tem a palavra de conhecimento vai sempre entregar alguma coisa. Vamos falar um segredo, algum acontecimento. Às vezes eu não digo segredo. Pode ser alguma coisa, por exemplo, do passado que aconteceu e você às vezes já nem se lembrava, coisa assim, mas você nunca falou com ninguém, nunca partilhou, você não conhece aquela pessoa tempo suficiente para essa pessoa saber sobre aquilo. Amém? E essa pessoa vem e entrega esse facto, essa pessoa fala, revela. Olha, aconteceu isso assim. Esse dom de palavra de conhecimento, são muitos profetas, né? Tem o dom, ou seja, o dom de profetizar é um dom. Então, ou seja, o profetizar normalmente profetiza futuro. Amém? Mas também os profetas têm esse dom de palavra de conhecimento, né? Que tem a ver com o passado. Então, o profeta também pode revelar algo do passado. Amém? Mas o que é importante nós sabemos entre a diferença da palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento é que a palavra de sabedoria vem de uma forma de aconselhar, uma forma de interpretar alguma situação. E a palavra de conhecimento vem como revelação de algo que já aconteceu e que normalmente é algo só entre você e Deus. Às vezes pode ser uma oração, por exemplo, há um tempo atrás fizeste uma oração, um pedido a Deus e ficou só entre você e Deus. E alguém vai dar essa revelação, vai dizer, você há um tempo pediste, oraste a Deus, estava no teu quarto, ninguém te viu, só estava você e Deus. E essa pessoa vai chegar e vai dizer, na noite, não sei o que, estava aí no quarto a orar e pediste a Deus isso. Então, isso é um dom, amém? Que o Espírito Santo é que dá, aí está. A pessoa não sabe, a pessoa não estava lá conosco. Quem é que revela? O Espírito Santo, amém? E outra coisa, isso também, esta palavra de conhecimento do passado, nós falamos, né, que é revelação de passado, pode ser algo curto, médio ou longo, né? Pode ser algo que aconteceu a semana passada, pode ser algo que aconteceu há 10 anos atrás, pode ser algo que aconteceu na infância. Então, independentemente do tempo, é algo que já tem acontecido. O outro dom, a outro fé, pelo mesmo Espírito. A fé que Paulo se refere aqui não é a fé que todos nós temos. Eu creio que todos nós nascemos com nem que for um pingo de fé. Todos nós temos uma fé, amém? Mas essa fé aqui que Paulo se refere não é a fé comum, a fé que nós temos. A fé, como é que eu posso dizer? Nós temos, por exemplo, fé em Deus, quem crê em Deus. Nós temos fé no próximo, não creio que ele vai melhorar, ou coisa assim. Isso é fé, é crer, amém? Então, mas a fé que Paulo se refere aqui é um dom. Essa fé que Paulo se refere aqui, esse dom de fé, é quando nós temos, não sei se você conhece alguém assim, que tem uma fé que transcende o natural. Você fala, não, isso não existe, isso não, você está a exagerar, tipo uma fé exagerada. É uma fé de tipo assim, você não tem comida e você dizer, não, eu creio que Deus vai prover. Você não tem dinheiro, não tem comida e você crê que alguém vai chegar com uma caixa de comida, com um saco de... É uma fé que transcende ao natural, uma fé que as pessoas normalmente não entendem. As pessoas vão olhar e falar, nessa aqui, uma fé que parece loucura. Amém? Então, isso é um dom, isso é um tipo de fé que nem todo mundo tem. Por isso nós podemos ver que às vezes a pessoa que tem uma fé normal, vamos assim dizer,
E a pessoa que tem essa fé extraordinária, essa fé exagerada, quando vai falar, e a pessoa fica tipo, não, eu creio que Deus existe. Eu creio até que Deus pode mandar alguém com uma cesta básica. Mas do jeito que você está a falar, não, assim também, onde é que você tira essa certeza toda? É tipo, né? A pessoa se questiona, como é que é possível? Onde é que você tira esse... E você fala, Deus vai fazer. Não, vai acontecer. Não, eu creio que isso, então, é uma fé que nos dá paz até de certa forma. Amém? Então, é um dom que o próprio Espírito Santo dá. E lembrando, todos esses dons nós podemos pedir e temos que buscar. Amém? Como Paulo nos orientou. Depois tem, pelo mesmo Espírito, há outro dons de cura. Aqui tem uma particularidade que eu encontrei nesta palavra. Quando Paulo se refere aos outros dons, ele fala, né, por exemplo, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, mas quando ele fala do dom de cura, ele não fala dom de cura, ele fala dons de curar. Então, parece, né, quando dons é plural, né, dons de curar. Então, é como se fossem muitos, amém? É como se fossem muitos por estar no plural. Então, o que eu posso entender? Dons de curar. Existem vários tipos de doença. Amém? Existem várias enfermidades. Então, esse dom, Deus quando dá, vamos assim dizer, né? É para... Como é que eu posso dizer? É um dom que a pessoa, no caso que recebe esse dom, tem o poder, né, de curar, poder através do Espírito Santo, amém? De curar qualquer doença, todas as doenças, tipo assim, qualquer coisa assim. Essa é a interpretação que eu tive, como é que eu posso dizer? Sensação, né, que o Espírito me dá, de que tem a ver com muitos, amém? Que não é só um dom, tipo assim, são dons, ou seja, tem muito, será que é muito poder? Mas eu queria que você também puxasse aí por ti, né? Não sei se a tua versão diz a mesma coisa, no plural também. Mas a outra versão que eu li, que é a NV, não, esse é a NVI, que é a Almeida Revisada, também fala em dons, também está no plural. Amém? Então, é o dom de curar, como falamos há pouco tempo. Você tem vontade de orar por alguém e que essa pessoa seja curada. Você, às vezes, conhece alguém que tem alguma enfermidade, que sofre com aquilo, e você fala, quem me dera eu tirar essa doença dessa pessoa. Quem me dera que essa pessoa tivesse curada, vivesse uma vida normal. Então nós ficamos ali a ansiar, né, por tirar aquele mal da pessoa, aquela doença, aquela coisa ali que lhe aflige a alma, né, o corpo. Então nós podemos exercitar esse dom. Então ora não só por aquela pessoa, mas ora por outra. Alguém acorda com uma dor de cabeça, você fala, vou orar. Você sabe que um paracetamol é suficiente para curar uma dor de cabeça. Então, às vezes, nós até banalizamos, tipo, né? Tipo, toma só um paracetamol e passa. Não, vou orar. Vou orar e depois você pode tomar o paracetamol, amém? Ou seja, você está a exercitar a tua fé. A fé é como se fosse um músculo, né? Que nós precisamos de exercitar. Então, quando nós queremos esse dom, nós também precisamos de exercitar os dons, amém? E o exercício vai nos fazer gerar alguma coisa, porque Deus sonda o nosso coração, amém? Vê a intenção do nosso coração. Então, Ele vai nos ajudar, amém? E se o Espírito Santo quiser, se for da vontade de Deus, você vai começar a curar as pessoas. Em nome de Jesus, amém? Pelo único Espírito, há outro poder, ou seja, dons de curar pelo único Espírito. Há outro poder para operar milagres. Amém? O operar milagres também tem a ver, a própria cura também é um dom, né? É um milagre, né? Mas, deixa eu ver aqui. Mas, aqui até escrevi, um milagre é uma ação que não pode ser explicada por meios naturais. É um ato de Deus com o objetivo de evidenciar o seu poder e propósito. Por que há pessoas que conseguem fazer milagres?
por que será que os milagres só Jesus é que conseguia fazer, só os apóstolos de Jesus? Não. Jesus, quando falou com os apóstolos, instruiu a eles fazer milagres, né? Fazer libertação. Jesus disse a eles que eles iriam fazer muito mais do que o próprio Jesus fez, amém? E lembrando que não ficou só para os apóstolos, essa promessa, esse mandamento, essas palavras não ficaram apenas para os apóstolos. Essas palavras continuam, ou seja, os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, né? Os imitadores, porque a palavra de Deus diz que para nós sermos imitadores de Cristo, amém? Para nós fazermos o que Cristo fez, então nós precisamos de começar a exercitar também esse lado, amém? A exercitar os dons. E é possível fazer milagres, é possível em nome de Jesus. É possível nós pedirmos que o Espírito Santo nos dê esse dom, é possível. E o Espírito Santo dá, porque nós já lemos aqui que o Espírito dá a quem Ele quer, como quer, quando quiser, amém? Individualmente Ele dá, Ele se quiser dar-me um dom, a ti outro dom, o outro irmão outro dom, a outra irmã outro dom, Ele dá como quer, mas é preciso que nós queiramos, né? Queiramos ter esse dom, nós busquemos por esse dom. Até um problema que eu acabei por nem citar logo no início, é que os dons nós podemos nascer com alguns dons. Alguns dons a pessoa já pode nascer com eles, amém? Só que depois, com o tempo, vai desenvolvendo. Às vezes a pessoa pode ter o dom de palavra de conhecimento, sem ter nunca ido buscar, né? Porque o Espírito Santo é que nos dá. Ele é que sabe se nos dá quando nós vamos pedir, ou se nos dá sem nós pedirmos, amém? Então, precisamos de entender isso. A pessoa pode nascer com algum dom, amém? Então, o dom do milagre é isso, são manifestações de poder do próprio Deus. Deus quer manifestar um poder. Deus quer mostrar a alguém, porque às vezes tem aquelas pessoas que só creem quando vem, não acredito, não. Então querem ver a manifestação, né? Querem ver a coisa palpável, vista a olho nu. Então, o próprio Deus permite, né, os milagres para poder manifestar o poder dele, para as pessoas poderem ver, só Deus mesmo que fez isso. Por exemplo, Moisés, quando abriu o mar vermelho para o povo passar, foi o poder de Moisés? Ele tinha a capacidade de fazer isso? Ele não tinha, mas Deus queria mostrar o poder dele. Aquele povo estava tão não digo incrédulo, mas eles estavam tão formatados com aquela cultura do Egito que muitos deles nem sabiam da existência de Deus. Por quê? Porque não foi passado. Quando nós não passamos à próxima geração sobre a palavra de Deus, sobre Jesus, a próxima geração não vai saber. E eles ficaram escravos no Egito durante 400 anos. Então, quando Moisés libertou o povo, né, por ordem de Deus, Moisés não ficou ali a escolher. Você acredita em Deus? Vai. Você é judeu ou se mudou, se virou lá para a idolatria do Egito? Moisés não ficou ali a selecionar as pessoas. Bastava ser do povo dele, né? Bastava ser judeu, independentemente da crença. Estava livre. Amém? E na hora de passar pelo mar, não havia eles não tinham onde passar, não tinham para onde ir. Vinha o exército, né, de Faraó atrás deles, e o único caminho que eles tinham era o mar. Nadar era impossível. Então Deus manifestou o poder dele. Deus fez um milagre para provar para os incrédulos que Ele é Deus, que Ele é poderoso. Amém? Então Deus abriu o mar e o povo passou. Então muitos passaram a crer em Deus, né? Por causa daquilo também. E outras manifestações, outros milagres aconteceram. Amém? Então é só para exemplificar. Paramos operar milagres. A outra, profecia. O que é profetizar? Há pouco tempo falamos, né, sobre a palavra de conhecimento, que muitos profetas têm a palavra de conhecimento, que é algo sobre uma evidência passada. A profecia normalmente tem a ver com o futuro. Então, é algo que, como é que eu posso dizer? Deus quer comunicar à pessoa, Deus quer falar contigo, quer falar comigo sobre alguma coisa do futuro. E eu creio assim, pelo estudo que eu já fiz, né? Lembrando que o meu conhecimento ainda é bem limitado, né? Então eu ainda estou a aprender. Mas pelas análises que eu fiz, os estudos que eu fiz,
quando Deus usava um profeta, né? Aqui na Bíblia, quando Deus usava um profeta, normalmente Deus já tinha falado com a pessoa em questão, já tinha, de certa forma, dado evidências de que ele estava a falar, ele estava a transmitir algo. E a pessoa normalmente fecha o coração, não quero, tipo assim, não é coisa da minha cabeça, ou não quero, porque a profecia tem a ver com o confronto. Amém? A profecia muitas das vezes vem com um confronto. Então, o que é um confronto? É quando nos dói, amém? Quando toca ali na ferida, assim, tipo, né? Toca no calo, pisa no calo, coisas assim que a pessoa não quer ouvir, não quer. Então, quando vem na nossa mente, quando toca no nosso coração, o Espírito Santo está a revelar, nós achamos que não é coisa da minha cabeça, não. Então, Deus sempre usa alguém que é para nos confirmar algo que nós já sabemos. Amém? Algo que ele já está a falar conosco, ou que vai acontecer no futuro, né? Normalmente é futuro, mas também tem a ver com o passado. Amém? Alguma coisa que está acontecendo no momento. Então, o profeta, né? O profeta normalmente vem confirmar alguma coisa que Deus já tocou no nosso coração. Deus já falou conosco. Nós já sentimos no Espírito. Amém? Então, a profecia tem a ver com a comunicação da mente de Deus que o Espírito Santo transmite ao crente. Ou seja, Deus quer falar alguma coisa conosco. Então, o Espírito Santo, né, vem falar a nossa mente. Então, é um dom, né, que é manifesto dessa maneira. Pode ser predição ou anúncio da vontade de Deus em determinada situação. Amém? Aleluia, Jesus. Depois diz, há outro discernimento de espíritos. Discernimento de espírito, nós falamos há dias sobre discernimento de espírito quando falamos sobre os outros dons, mas eu vou voltar a falar porque pode ser que tenha alguém que não estava presente. Amém? Então, discernimento de espírito tem a ver com nós discernimos o ambiente, discernimos situações, discernimos pessoas, às vezes estão a falar conosco, ou nós próprios estamos a pensar em alguma coisa, ou agir de certa forma. Então, o discernimento de espírito é nada mais, nada menos um dom que Deus nos dá para termos a sensibilidade, amém? De identificar que espíritos estão a agir através da pessoa, através da situação, através do ambiente. Às vezes nós entramos, não sei se você já passou por essa situação ou conhece alguém que já tenha passado. Por exemplo, você entrar num ambiente, numa casa, ou ir para algum lugar e você sentir ali tipo um peso, né? Tipo assim, sentir tipo uma energia, né? Nós às vezes falamos energia ou vibrações. Então, às vezes o linguajar, né, vai mudando de lugar, vai de país para país, de local, de pessoa, de cultura, mas é aquela, nós nem falamos do feeling, né, aquela sensação. Então, às vezes nós não sabemos distinguir se a sensação é boa ou a vibração, então ficamos naquela, é uma coisa esquisita. Então, quando a pessoa tem esse dom, consegue decifrar com facilidade, consegue distinguir ou discernir, como a própria palavra diz, discernimento de espírito. Então a pessoa consegue discernir, consegue ter a facilidade de dizer, não gostei desse sítio aqui que eu entrei, não gostei dessa casa, ou não gostei desse ambiente, ou não gostei dessa pessoa. Essa pessoa tem uma, como é, no mundo falam uma aura, ou áurea, ou sei lá o nome que dão. Então, é isso que eu estou a dizer. Às vezes muda os termos, amém? Mas o que nós queremos entender está lá, amém? Então é isso. Então, quem tem o discernimento de espírito consegue discernir o bem do mal, vamos assim dizer. Consegue discernir que aquela pessoa está a ser usada por Satanás, aquela pessoa está a falar algo que está vindo mesmo de Deus. Tem aquelas pessoas que você fala, uau, aquela pessoa sentia assim uma leveza nela, ela tem uma presença assim que dá paz, que dá, né, transmite tranquilidade. Então você consegue discernir, não, essa pessoa tem um anjo com ela que transmite isso. Então o discernimento de espírito nos dá essa capacidade, amém? De discernirmos quem está por trás do ambiente, da situação, da pessoa, amém? Nesse sentido. Há outra variedade de língua, variedade de língua é
quando nós lemos, né? Quando nós lemos o livro de Atos, nós lemos em Atos 2 que os discípulos, os seguidores de Cristo, né, estavam reunidos, né? Lembrando que, como Cristo disse que, né, deu a ordem aos discípulos que é para irem e fazerem outros discípulos, então foi essa ordem que foi cumprida, eles foram fazendo. Esses novos discípulos foram, né, criando esses grupos, assim como nós estamos a ler agora sobre a igreja de Corinto, né, que era um grupo em Corinto. Lembrando que até agora nós falamos do corpo, né, do conjunto de crentes, nós não citamos nome de nenhuma denominação. A Bíblia não fala de nome de nenhuma denominação. São todos considerados cristãos porque começaram a ser seguidores de Cristo. Amém? Jesus deu essa ordem, então os discípulos começaram a fazer novos discípulos e novos seguidores de Cristo e assim sucessivamente. Mas, como eu ia dizendo, no livro de Atos, né, no capítulo 2, nós lemos sobre a descida do Espírito Santo. Jesus, quando ressuscitou, ficou 40 dias com os discípulos, né, com os apóstolos, e depois dos 40 dias ele disse que agora chegou a hora, eu preciso de ir ao Pai, mas eu não vou vos deixar sós, eu vou deixar outro Consolador. Então, quando Jesus sobe, 10 dias depois, deixa o Espírito Santo. E todos aqueles que estavam ali reunidos, eram para 120 pessoas, né, neste grupo, todos eles foram tomados pelo Espírito Santo e começaram a falar em línguas. O que é falar em línguas? Aqui, um dos dons é variedade de língua. Essa língua que o Espírito Santo, né, manifesta nas pessoas não é inglês, não é português, não é espanhol, não é mandarim, não é japonês, não é essas línguas que outras pessoas podem traduzir. Amém? São línguas estranhas, são línguas que não podem ser traduzidas. Amém? Essas línguas podem ser interpretadas, tanto é que o próximo dom que nós vamos falar é o de interpretação de línguas. Mas quando essa pessoa que vai fazer a interpretação interpreta, ele não é uma tradução. Porque quando nós vamos traduzir, quando você vai falar em inglês, por exemplo, uma frase, o tradutor vai usar cada palavra e vai traduzir no idioma. Então, se eu estiver a falar inglês, se eu estou a falar português e alguém precisar que se traduza em inglês, a pessoa vai normalmente traduzir palavra por palavra, né? Que é para poder a pessoa perceber do que estamos a falar. Na linguagem, né? Na variedade de línguas, que é a língua falada, ou seja, a língua que é nos dada através do Espírito Santo, né? Que é a variedade de línguas, são línguas estranhas, são línguas que não têm tradução, porque é uma oração, vamos assim dizer, que só Deus entende. É uma linguagem que nenhum ser humano consegue traduzir. Não é traduzível, não é descodificada pelo ser humano. Isso porque isso é algo que Deus, né, na sua infinita graça, sabedoria, ele achou que tinha que ser assim, amém? Lá está, nós não somos ninguém que é para por tempo. E por que Deus? E por quê? Amém? Mas o segredo, né, o segredo que eu digo, não sei se seria o segredo, mas a intenção, o que está por trás do falar em línguas é a edificação pessoal. Quando nós fazemos uma oração na nossa língua materna, a língua que a gente fala, nós normalmente pensamos o que vamos falar, amém? Nós falamos coisas lógicas, vamos assim dizer, eu quero um carro assim, né? Você vai fazer essa oração. A variedade de língua, que é o falar em línguas ou orar em outras línguas, né? Que são as línguas do Espírito. Nós não conseguimos saber o que nós estamos a orar, mas nós estamos a orar, nós estamos a mandar uma informação para Deus, nós estamos a fazer uma oração para Deus. Essa interpretação, essa variedade de línguas, é o Espírito Santo que nos capacita, né? Ele nos dá esse dom de variedade de línguas, que é para, ou seja, a palavra que eu quis dizer que é o segredo, né? É o nosso espírito, nosso espírito tem uma necessidade.
Então, nosso espírito está a orar direto para o Pai. Então, nossa carne, nosso ouvido não precisa de entender, porque é uma oração que é feita do nosso espírito para Deus, né? O Espírito Santo leva a oração para Deus. Então, não sei se você está familiarizado com falar em línguas, não sei se você é um crente novo, que se calhar já foi a alguma igreja ou já ouviu alguém a orar em língua e vai se perguntar, mas o que esse povo está a falar? Está a falar o quê? Ninguém entende. Então é isso, é a variedade de línguas. É bíblico, é o Espírito Santo que nos dá, o Espírito Santo é que nos capacita, é uma manifestação do Espírito Santo em nós, é uma prova, vamos assim dizer, de que nós fomos batizados com o Espírito Santo. Nem todo mundo que é batizado com o Espírito Santo fala em línguas, mas se você já é batizado no Espírito Santo, deve começar a exercitar essa oração, porque é uma oração que edifica o nosso espírito, porque o nosso espírito, a orar pela sua própria necessidade, amém? Vai além do nosso entendimento. Então nós não vamos ficar limitados àquilo que nós sabemos falar, aquilo que nós sabemos pedir. Então o Espírito Santo vai levar a necessidade do Espírito direto para Deus. Então vai falar em línguas, amém? Lembrando que é uma língua que, como nós não conseguimos entender, e de igual modo os demônios também não entendem. Então não vão interferir, porque às vezes você está a orar na tua linguagem normal, né? Na nossa linguagem materna, nosso idioma, e às vezes começa a vir aquelas distrações, você começa a pensar, começaste a orar, está tudo bem, daqui a pouco já está a pensar, não tirei o frango de ontem, amanhã é o almoço, tem que buscar as crianças, ou seja, a pessoa se distrai, já não sabe o que está a orar, não sabe por que começou a orar, quer dizer, a pessoa se distrai. Já quando a pessoa está a orar em língua, não tem essas distrações, não tem esses cortes. Por quê? Porque esses cortes são feitos mesmo pelo próprio demônio, né? A própria influência satânica, para nos desviar do foco. Então, o falar em línguas, o orar em línguas, já não temos esse problema de desvio, porque nós não sabemos o que nós estamos a falar. Nem nós sabemos, amém? Então, existe o dom de interpretar línguas. Do mesmo jeito que o dom de variedade de línguas, né, é dado através do Espírito Santo, é uma manifestação de que nós fomos batizados com o Espírito Santo e nós oramos em língua para edificar o nosso espírito. Existem pessoas que interpretam essas orações. Então, existem casos que a pessoa, em vez de estar a orar para edificar a si mesmo, vai orar para edificar alguém. Então, se eu chegar e começar a orar em línguas para alguém, essa pessoa, do mesmo jeito que eu não sei o que eu estou a falar, essa pessoa também não sabe o que eu estou a falar, então não vai entender. Então, precisa de ter um intérprete que também vai estar conectado com o Espírito Santo, porque é um dom que o Espírito lhe deu, e vai não traduzir, mas vai interpretar, ou seja, vai dizer o que Deus está falando, não vai traduzir palavra por palavra ou frase por frase, vai dizer, olha, Deus está falando assim, Deus quer te entregar isso, então vai interpretar aquilo que o outro está a orar. O outro está a orar, não sabe, o que está a receber também não sabe, mas essa outra pessoa que tem o dom da interpretação vai conseguir levar a mensagem, amém? Isso pode ser para uma pessoa individual, pode ser para o coletivo, pode ser que alguém levante na igreja e comece a falar em línguas para todo mundo ouvir. Então, Deus está mandando uma mensagem para a comunidade, né, para os membros daquela igreja. Então, alguém vai se levantar para interpretar e levar a mensagem codificada, né? A mensagem na língua que todos possam entender. Então, é um dom também, amém? Então, nem sempre o que fala em línguas sabe interpretar, normalmente não. E ou seja, então existem, né, pessoas que vão ter esse dom e vão conseguir dar a interpretação. Amém? Então, e depois outra coisa, o dom de falar em línguas é variado. Então, não é preciso, você fala em língua, você não vai falar sempre só, não, hoje os dois irmãos falam assim, então todo mundo ora da mesma maneira, ou seja, os mesmos sons. Não. Amém? Nosso Deus não é limitado, então nós não podemos limitar o poder de Deus, não podemos limitar o agir de Deus. Cada um pode ter uma forma de orar diferente, sons diferentes. Amém? Então você pode achar tipo, essa aqui está a orar de uma maneira que não estou habituado, não acho que está a falar outra coisa, então não tem nada a ver. Deus, né, o Espírito que dá
todos esses dons, ele dá a quem quer, como quer, quando quer. Então não podemos limitar. Amém? Então, às vezes, eu já tive conversas, né, sobre isso. Mas isso, por que tem que falar isso? Por que tem que orar assim? Mas isso existe mesmo? Ou isso é invenção? Não é invenção, isso é sério. Amém? Vamos respeitar. Quando não sabemos, vamos buscar nos informar, né? Não custa nada perguntar para entender. E a pessoa que for explicar consegue dar bases bíblicas. Amém? Nós temos aqui nessa passagem bíblica em 1 Coríntios, temos em Atos 2, temos em Atos também temos outros capítulos, né, que falam sobre as pessoas que foram batizadas e começaram a falar em línguas. Eu creio que foi Paulo que chegou para um irmão que já não me lembro do nome. Acho que foi Apolo, se não estou em erro. Que ele, quando estiveram junto a Apolo, já era convertido, né? Já era seguidor de Cristo. E já tinha muita palavra, né? Muito conhecimento das escrituras, muito conhecimento sobre as coisas que Jesus fez. Mas Paulo lhe disse, né? Você já recebeu o batismo? Ele disse, sim, já recebi o batismo de João, né? De João Batista, que é o batismo por imersão nas águas. Mas depois Paulo perguntou, e o batismo do Espírito Santo? Ele disse, não, o único batismo que eu tenho foi o batismo de João que eu recebi, né? Imersão nas águas. Mas nunca ouvi falar do batismo do Espírito Santo. E aí Paulo disse, então você precisa de ser batizado com o Espírito Santo. Então Paulo impôs as mãos sobre Apolo e ele recebeu o Espírito Santo. Ou seja, ele foi batizado pelo Espírito Santo e começou a falar em línguas. Naquele momento ele começou a falar em línguas e a profetizar. Ou seja, são duas características, né, assim, muito que acontece, né, assim, mais visíveis, vamos assim dizer, da manifestação do Espírito Santo. Então, através do falar em línguas, tu consegues ver, não, essa pessoa já foi batizada pelo Espírito Santo. Amém? Aleluia, Jesus. Então, eu vou parar por aqui, nesses dons. Os outros, que são os dons de serviço, que depois Paulo fala mais à frente, né, que é o apostolado, o mestrado, o mestre, milagres já falamos, cura também já falamos, falar em línguas também já falamos. Estes aqui nós já tínhamos falado algumas lives anteriores, né, do profeta, também falamos aqui. Então não vou focar mais nestes. Então estes aqui é que são novos, né, dentro da leitura que temos vindo a fazer. Então era este que eu queria me focar hoje, porque já falamos sobre os outros. Amém? Aleluia, Jesus. O que tem aqui? Amém. Então vamos terminar a live de hoje. Amanhã, se Deus quiser e Jesus não voltar, né, a gente estará aqui de novo às 20 horas. Amém? Amém. Tem algum pedido de oração para nós encerrarmos já a live? Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa enquanto eu estava falando. Depois falei bué. Falamos só do dedo mindinho, né? Que tá só aí para pancar. Amém? Se não tiver nenhum pedido de oração, eu te convido a fechar os olhos. Quem pode, amém? Quem não pode, fica com o olho aberto mesmo. Vamos orar então para encerrar a live de hoje. Aleluia, Jesus. Pai Santo, Pai querido, Rei da Glória, graças te damos, Senhor. Muito obrigado, Pai amado. Te agradecemos, Santo, do fundo do nosso coração, Pai amado, por tudo, Pai amado, que entregaste, meu Pai, nessa noite, Senhor. Obrigado, Pai amado, por falar aos nossos corações, Senhor. Obrigado, Pai Santo, por trazeres todo entendimento, Senhor. E eu te peço, Senhor, se de alguma maneira este meu irmão, essa minha irmã ficou com alguma coisa, meu Pai, inquieta, algo que não tenha entendido, Pai amado, eu te peço que o Senhor vai de encontro, meu Pai. Vai, Senhor. Sorry.
Que o Senhor vai, Pai Santo, direto, meu Pai, ao entendimento desse irmão, dessa irmã, Pai amado, e traga, meu Pai, a revelação da Tua palavra, Senhor. Fala ao coração, meu Pai, fala no entendimento, Senhor. Tire, Pai Santo, todo vestígio de dúvida, Pai Santo. Todo, meu Pai, toda incerteza, Senhor. Só Tu, Pai Santo, podes nos convencer, Santo Deus. Não sou eu que convenço, mas é o Teu Santo Espírito Santo. Então eu te peço, meu Pai, não deixa ninguém, meu Pai, com dúvida sobre nada, meu Pai. Esclarece, meu Pai. Testifica, meu Pai, se haver necessidade. Em nome de Jesus, Pai Santo, eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, eu entrego a vida de cada um nas Tuas santas e benditas mãos, Senhor. Eu entrego as famílias, entrego as casas, meu Pai. Entrego os sonhos, os projetos, Pai Santo, nas Tuas santas e benditas mãos, Pai amado. Vai de encontro, Pai amado, à necessidade de cada um, meu Pai. E eu te peço que o Senhor supra, meu Pai. Vai, meu Pai, de encontro, meu Pai, se há alguma necessidade financeira, meu Pai, que o Senhor entre com providência, meu Pai, e venha, meu Pai, prover, meu Pai, que essa pessoa não sinta mais nenhuma necessidade, para honra e glória ao Teu santo e bendito nome, Senhor. Se for necessidade de cura, meu Pai, eu te peço que o Senhor vai de encontro ao órgão afetado, meu Pai, vai direto, meu Pai, a encontro a pessoa que esteja, meu Pai, enferma, meu Pai. Toca, meu Pai, do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor, e restaura a saúde, meu Pai. Passa a mão nos membros, meu Pai, nos órgãos, na corrente sanguínea, meu Pai, no sistema nervoso central, Pai Santo, no coração, meu Pai, e cura, Pai Santo. Traga cura, meu Pai. Traga libertação, Senhor, para quem precisa de libertação, Senhor. Quebra as correntes, meu Pai. Abra, meu Pai, toda a cadeia, meu Pai. Senhor, liberta, meu Pai, essa irmã que precisa de libertação, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, oro pelos casamentos, meu Pai, quem é casado, Senhor. Que o Senhor vai, meu Pai, aumenta a chama do amor, meu Pai, a chama da cumplicidade, Senhor. Que o Senhor esteja no centro, meu Pai, deste casamento, desta união, meu Pai, provendo, meu Pai, promovendo, meu Pai, a união familiar, a estabilidade, Senhor. Nós sabemos que vivemos momentos, meu Pai, de muito corre-corre, onde as pessoas perdem o foco principal, Senhor. Mas eu te peço que o Senhor restaure, meu Pai, casamentos que precisam de ser restaurados, meu Pai. Famílias que estejam divididas, meu Pai, que o Senhor venha trazer a união, meu Pai, a estabilidade, Senhor, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, meu Pai. Eu oro também por este solteiro, essa solteira, meu Pai, que esteja aqui presente na live, Senhor. Que o Senhor prepare, meu Pai, homens e mulheres, meu Pai, segundo o Teu coração, meu Pai. Nós não sabemos, meu Pai, porque o nosso coração é enganoso, mas Tu conheces, Pai Santo, Tu conheces a intenção do coração de cada um, meu Pai, de nós, Senhor. Então eu te peço, meu Pai, coloca no caminho, meu Pai, a pessoa certa, Senhor. A pessoa, meu Pai, que o Senhor escolheu, que o Senhor separou, meu Pai, para esse irmão e essa irmã, Senhor. Tira todo engano, meu Pai. Se tem alguém que tá aparecer, meu Pai, com espírito de engano, meu Pai, que o Senhor abra os olhos espirituais desse irmão, dessa irmã, meu Pai, e mostre, meu Pai, o verdadeiro caráter da pessoa, meu Pai, que não és Tu que planeaste, Pai Santo, que não foste Tu que colocaste no caminho, Senhor. Então eu te peço, meu Pai, que essa pessoa venha ter um casamento abençoado, meu Pai, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, meu Pai. Que esse irmão, essa irmã venha crescer em graça, estatura, em conhecimento na Tua palavra, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, meu Pai. Eu oro, meu Pai, também pelas crianças das nossas famílias, meu Pai. Todas as crianças, meu Pai, as que estão perto, as que estão longe, meu Pai. Eu te peço que o Senhor guarde o coração, meu Pai. Guarda a mente, guarda as emoções, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Vai de encontro a cada uma nessa hora, meu Pai. Seja que mora perto, meu Pai, que mora em casa, meu Pai, seja que mora mais distante, meu Pai. Eu não sei o endereço, mas o Senhor sabe, Senhor. Eu não sei o nome, mas o Senhor sabe o nome e endereço de cada uma dessas crianças, Senhor. Eu te peço que o Teu Santo Espírito vai de encontro, meu Pai, essa criança, meu Pai. Que eles estejam debaixo das Tuas asas, Senhor. Cobra-os com Teu manto sagrado, Senhor, e torna-os invisíveis aos olhos do mal, Senhor. Que o mal não as alcance, Senhor, seja na escola, seja na rua, meu Pai, seja até dentro de casa, Senhor, que o Senhor as livre de
todo o plano, toda a flecha satânica, meu Pai, lançada sobre a vida das nossas crianças, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, eu declaro, meu Pai, que as crianças da nossa família, da nossa casa, da nossa parentela, meu Pai, são crianças abençoadas, meu Pai. Serão adultos, meu Pai, que te buscam, que te seguem e irão falar sobre o teu nome, para a honra e glória do Senhor Jesus. São flechas na tua mão, meu Pai, que o Senhor vai lançar, meu Pai, para alcançar mais almas para o teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu encerro, meu Pai, essa live, meu Pai, mas eu te peço que a tua doce, bendita, amada presença, Senhor, continue conosco, Senhor. Continue conosco, meu Pai, ser conosco no ir e no voltar, meu Pai, aonde estivermos, Pai Santo. Assim eu oro, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia, Rei da Glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, amém e amém. Fiquem todos na paz de Cristo. Quem ainda tiver a orar, quem tiver ainda em espírito de oração, continua, amém? Não deixe essa chama apagar. A oração é mesmo assim, às vezes para começar é difícil, para terminar às vezes é difícil também. Então continua em espírito de oração, começa quem sabe orar em línguas, começa a orar em línguas, amém? O que tiver a fazer, começa a orar em línguas, pede ao Senhor, ora, né? O orar às vezes nem é pedir, às vezes estamos agradecendo, nós nem sabemos, mas ora em língua, pratica esse dom, amém? Se você ainda não recebeu esse dom, que o Espírito Santo te conceda o dom de falar em línguas, amém? Que o Espírito Santo te conceda o dom de profetizar, o dom de palavra de sabedoria, o dom de palavra de conhecimento, o dom de discernimento de espírito, amém? O dom da fé, amém? Aleluia, Jesus. Vamos encerrar a live, senão vou começar a orar de novo. Estou aqui a incendiar, amém? Vou continuar minha oração quando encerrar a live, amém? Se você puder, quiser, você faça o mesmo, amém? Uma noite abençoada para todos. Amanhã a gente se vê, se Jesus não voltar, amém? Um beijo grande. Fiquem com Deus.